virtuosos o digno cura d'Ars e muitos outros, quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos, deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmos. A virtude, assim compreendida e praticada, é que vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita, é que vos concito a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desadornam as mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e trombeteia, ele próprio, suas qualidades e todos os ouvidos complacentes. A virtude, que assim se ostenta, esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Em princípio, o homem que se exalça, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula, por esse simples fato, todo mérito real que possa ter. Entretanto, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Admito de boa mente que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração, mas desde que tal satisfação se exteriorize para colher elogios, degenera em amor próprio. Ó vós todos, a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhante escolho. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Contudo, dir-lhe-ei, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. Ele fala... Pode falar. A gente falou na aula de moral espírita sobre a virtude, que ela deveria ser exatamente o caminho do meio, né, o caminho do equilíbrio. Qualquer coisa que se exceda ou que aconteça de menos pode até ser para o bem, mas se não for desinteressado, ela não representa uma ação moral, né? Então, a prudência, a temperança, a moderação, a coragem, a disposição, são virtudes que representam sempre o equilíbrio. O que ele quer dizer dessa virtude, obviamente, no Evangelho, esse comentário sobre a lei moral de Jesus, é que deve-se buscar sempre o caminho do meio, o caminho do equilíbrio e o sacrifício de ter desinteresse. É o que torna o ato virtuoso. Jesus, nosso mestre e amigo, amoroso, Joana de Ângeles, mentora da casa, espíritos benfeitores que nos acompanham nesse trabalho sempre, que nós possamos mais uma vez escutar, refletir e apreender os ensinamentos que vêm das leis divinas, dos livros sagrados, da doutrina que tanto nos ilumina, nos ilustra e nos esclarece, que possamos aproveitar cada palavra e cada frase para o uso e aplicação na nossa vida diária, em todas as nossas relações. Que possamos, assim, sempre estar esperando nos tornarmos seres melhores. Graças a Deus. Graças a Deus. Pois é, nós vamos continuar, né, falando sobre plenitude,
né, o intuito é trazer para vocês o que Joana, né, nossa mentora, traz com a série psicológica. E aí escolhemos o livro Plenitude, que ela fala do sofrimento, que ela fala dessa fase, que, como disse a Glória, né, várias vezes, Joana é atemporal, e o sofrimento faz parte da nossa vida. Ainda estamos no mundo de provas e expiações, passando, né, transitando, mas ainda estamos. Então, de que forma nós podemos atingir a plenitude? E o que Jesus nos trouxe? Né, a lei do amor. E aí, hoje de manhã, nada é por acaso, eu tinha meia horinha, e sabe aquele monte de coisa que você recebe no celular, no WhatsApp? Eu estava limpando, né? Que entra nas fotos, pelo menos no meu entra, porque assim eu decidi. E aí eu me deparei com um vídeo do Divaldo, que eu acho que tem a ver com a nossa aula. Então, eu vou pedir para a Jana passar. Tá? É bem curtinho, mas é para a gente refletir sobre o amor. E ele fala sobre plenitude, e ele fala sobre amar a si e ao outro. Porque estar pleno é quando a gente realmente consegue isso. Gostaria de dizer que vale a pena amar. Se você não é amado, não é importante. Importante é quando ama. Não se preocupe com os inimigos. Todos nós temos inimigos. Mas isso é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém. Se alguém não gosta de você, o problema é dele. Mas quando você não gosta de alguém, o problema é seu. Então ame. Seja qual for a circunstância, o amor é o sublime elixir da plenitude, para quem o esparge e para quem é dirigido. Então, como disse Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ame-se também. Quando você se ama, você se instrui, você se cuida, você se prepara para uma vida feliz. E somente quando você se ama é que você é capaz de amar a outrem. Porque amando-se, você pode perceber as dificuldades que existem para o indivíduo abandonar as suas imperfeições, as suas mazelas. Então nasce a tolerância, a compreensão, a fraternidade, por fim o amor. O amor é a alma da vida. Vale a pena amar. Lindo, né? Simples, claro. Gostaria de dizer que vale a pena amar. Yeah. Se você não é amado, não é importante. Importante é quando ama. Não se Espera só um preocupe instantinho, com eu os vou lá inimigos. desligar. Todos nós temos inimigos. Mas isso é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém. Se alguém não gosta de você, o problema é dele. Mas quando você não gosta de alguém, o problema é seu. Ele era bem curtinho. Então, nós vimos, né, que amar, aceitar, compreender, e é isso tudo que nós vamos trabalhar hoje, tá? Então, voltando ao nosso... Jana. Então, nós temos fechado a nossa aula passada justamente com esse slide, não foi? Liberdade. A maior liberdade é quando você se livra do que te faz mal. Por isso que Divaldo falou dos inimigos, né? Amar os inimigos, e nós vamos voltar a isso. Muitas vezes, né? Vamos lá, é uma historinha que eu já escutei há muito tempo atrás, numa empresa, né? O chefe mandou por e-mail pedindo para que todos os seus funcionários fossem no final do dia, às 17h, no salão que teria o velório do seu maior inimigo. E todos ficaram super curiosos, né? E aí foram. Todos passavam pelo caixão e olhavam.
E no fundo tinha o quê do caixão? Um próprio espelho. Muitas vezes, nós somos os nossos maiores inimigos. E aí, a gente tem que se libertar desse que faz mal. E de que maneira nós conseguimos nos libertar deste inimigo? É o que a Joana nos ensina. Tá? A verdadeira liberdade. De que maneira a gente consegue atingir a liberdade? Outra coisa que eu também queria dizer. Onde ela está? Ela fazia parte da minha aula. Bom, enfim. Vou contar uma história do ano passado também. Só para ilustrar, tá? Ela também estava. No final de um curso que nós fizemos, Constelação Familiar, o ano passado, eu pedi que cada um dissesse o que teve, o que gostou, como é que foi, de que maneira aquele curso mexeu, tá? Aí tiveram depoimentos lindíssimos, maravilhosos, sensacionais. Mas o que eu vou contar a vocês é tá? Se me perguntar quem foi que falou, eu não me lembro. Mas ela disse assim: olha, eu te odiei por muitas vezes. Aí é aquele choque, né? Por quê? O que eu fiz? Não, porque você fala as coisas e parece que é muito fácil. E eu dizia, isso é porque ela não tem esse problema na família? Isso é porque ela não sofre o que eu sofro? Isso porque não sei o quê? E ia embora batendo o pé, jurando que não ia mais voltar. Você lembra desse depoimento? Aí passava a semana, aí chegava na segunda, eu já estava morrendo de saudade da aula, aí chegava na terça, eu já estava animadíssima, na quarta eu voltava. E hoje eu entendo, ela falou, né, no final do curso. Então, eu quero mostrar para vocês, com esse depoimento, que foi lindo, maravilhoso, eu fiquei arrepiadíssima, primeiro chocada, mas depois beijei e abracei, porque ela entendeu que é difícil, mas não é impossível. E as coisas, quando a gente fala, parecem fáceis, porque a gente tem que passar a leveza da coisa. Porque se passar tudo pesado, meu Deus do céu, ninguém levanta, ninguém anda, ninguém sai. Mas é isso, a gente tem que trazer essa leveza para dentro de nós, acreditar que tudo vai dar certo e que nós vamos conseguir. Porque é o que Joana mostra para a gente. Vamos sair vitoriosos, sim. Agora, mexer com o nosso inimigo, mexer com o meu eu, é muito mais fácil mexer com o eu do outro. Eu futuco, espizinho, falo, aconteço, ou enalteço, elogio, enfim, tanto para o bem quanto para o mal, é muito mais fácil. Agora, falar de si, reconhecer em si, é muito mais difícil, tá? Então, por favor, nós vamos passar, digamos, o que Joana nos passa, o que Joana nos ensina, tá? Dessa forma. É fácil? Não. Não se iludam. Mas vale a pena muito, 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 porque é libertador. Tá? Mais ou menos como fazer uma terapia, dependendo do tipo de terapia que você se presta a escolher, digamos assim. É normal a primeira reação, né, quando o terapeuta começa a apontar todas as coisas, você não quer mais voltar, você pensa, não, estou muito mal, estou pior do que eu imaginava, né, para mim não vai ter jeito. Né? Esses condicionamentos, até que Elise disse, os comportamentos repetidos, fazem com que a gente rejeite. Até para a gente fazer um autodescobrimento, uma autoanálise, um autoconhecimento, um autoperdão, autoamor. Não é que seja doloroso a ponto de você, não, eu vou desistir porque é muito doloroso. Ela disse que é muito doloroso, então não vai ser para mim esse processo. É um processo. Mas como é todo libertador. Processo, mas é libertador. Então, nós buscamos o quê? A verdadeira liberdade. E aí, Joana nos diz, o primeiro passo, a primeira coisa que nós devemos fazer é nos conhecer. É o autodescobrimento. Quem eu verdadeiramente sou.
viu Elise falando das ilusões? A gente se ilude. Então, é o autodescobrimento, né, que nós temos que buscar. E aí, depois que eu me descubro, o que eu faço? Eu vou tentar me conhecer, né? Vou tentar trabalhar isso, degustar em mim aquilo que eu descobri que eu sou. Porque a maioria das vezes nós não nos conhecemos, nós não sabemos quem verdadeiramente somos. Lembra da história que eu falei que nós somos 3 eus? Eu já falei várias vezes. O eu que eu verdadeiramente sou, o eu que eu mostro ser e o eu que vocês veem em mim. Agora, quem é o verdadeiro? É isso que Joana nos propõe a descobrir, para atingir o quê? A plenitude. Levando a verdadeira liberdade. Porque nós vamos ver que ser pleno é vivenciar todos os sentimentos. Não é excluir um e excluir, eu só vou amar. Não é isso ser pleno. Joana nos ensina, nesse livro, justamente ao caminho do meio. Ela fala muito do caminho do meio, que é o verdadeiro caminho do equilíbrio. Então, como nós vamos trabalhar este autoconhecimento, não tem como fazer com todos vocês, tá? Mas eu pediria que viessem 3 pessoas aqui na frente para a gente fazer uma dinâmica. Quem se candidata? É uma coisa leve. Pode Vem, vir. Manon, Gabriela. Bem? Pode vir. Então, vocês podem ficar aqui. Fica aqui, ali. O que vai acontecer? Eu vou pegar dentro de um chapéu, vou botar a figura de uma personalidade. Eu trouxe várias fotos, tá? E nós vamos colocar uma e vou mostrar. E aí você vai tentar dizer 3 qualidades desta personalidade. E depois eu troco e vou passando, ok? Você vai dizer aqui no microfone. 3 qualidades desta personalidade. É conhecida, né? Então, Acho que sim. lá. Teimosa, batalhadora e amorosa. Teimosa Batalhadora e amorosa. e amorosa. Muito bem. Agora, Vai trocar a gravura agora. vou trocar a gravura. A teimosia para você é uma qualidade, então, né? Nós vamos trabalhar isso. É qualidade. Você, minha lindinha. Personalidade faz para você. Determinada, corajosa e batalhadora. Repete. Determinada, corajosa e batalhadora. Determinada, corajosa e batalhadora. Muitas vezes, as personalidades... Muitas vezes, as personalidades, né, que a gente conhece têm as mesmas características, não é verdade? Verdade. Troca, então. Toma, põe aí outra. Vamos lá. E essa daqui, vamos ver se é diferente. O que você pensa dessa? Vira para lá. Conhecida? Muito, né? Mas você a fundo? A fundo. Estou conhecendo agora.
agora, um pouco melhor, né? começando? Começando a Ótimo. conhecer. Então vamos lá. Amorosa, determinada e amiga. E amiga? Determinada, corajosa, né? Amorosa. E é porque eu não vi mais a pessoa, ela tirou daqui. Aí... Desculpe. Agora sim. Agora sim. Amorosa, determinada e amiga. Muito bom. Vocês sentiram alguma dificuldade em falar as qualidades dessas pessoas que vocês viram? Sim. Acho que vem à mente, a princípio, mais os defeitos do que as qualidades. Muito interessante. Vocês sentiram? Vem primeiro os O defeitos. que eu achei interessante é justamente que vocês falaram qualidades, mas a minha compreensão foi característica. Então, não vieram só as qualidades na cabeça. Porque nós vamos ver que nós não temos as qualidades, só as qualidades positivas, como as qualidades negativas. Não é verdade? Nós vamos continuar estudando aqui, né, todas essas... me fugiu a palavra. Potências. Muito bom. Potências. É isso aí. Então, vamos lá. Nós tínhamos Um espelhinho. um espelho dentro Para do você chapéu. descrever essa personalidade que você está vendo. Quer falar alguma coisa? Não, assim, na realidade dá um pouquinho de medo. Né? Porque você imagina que você vai encontrar uma pessoa, uma figura que não seja você, né? E é muito fácil a gente apontar para o outro. Então, fica fácil, né? Se ela aparece ali a Joana, a foto da Joana, eu imaginei que fosse alguma coisa assim, né? Que fosse Divaldo, era mais fácil. Agora, quando a gente olha para a gente, me deu assim um pouquinho de, sabe, aquela sensação É assim, normal, gente. de nó na garganta. Isso é normalíssimo. Mas o objetivo é justamente esse. Para a gente trabalhar. A gente não está trabalhando o autoconhecimento? O autodescobrimento? Então, vamos fazer esse exercício todo dia de manhã, ao olhar para o espelho, escovar os dentes, vamos buscar 3 qualidades positivas nossas. E depois nós vamos ver como trabalhar as negativas. Muito obrigada, meninas. Obrigada. A Joana, como ela trabalhava sempre com o Jung, e a minha professora de psicologia da casa me ensinou que Jung disse que renunciar a quase todas as ilusões que nós temos de nós mesmos é doloroso, é difícil, mas é fundamental deixar brotar alguma coisa de mais profundo, mais belo que você tem e que você não conhece. É esse o autodescobrimento, né? Então, então vamos lá. Autoestima, né? Quando a gente se olha no espelho e fala alguma coisa boa, nós estamos buscando aquilo de bom. Porque tem muita gente que olha no chapéu e só fala defeito. Ou então engasga, não sai nada. Então, nós temos que trabalhar essa nossa autoestima. É fundamental, tá? Então, todo dia de manhã, vamos lá, vamos trabalhar. Passou pelo vidro de um carro, né, espelhado, olha e diz assim, olha, hoje você está não sei o quê. E vamos trabalhando isso. Faz bem, faz muito bem a si e aos outros. Nós estaremos jogando depois, nas próximas aulas, a gente vai falar sobre pensamento, a gente vai falar sobre sintonizar com Deus, vamos falando coisas, e nós vamos ver que esse astral bom, positivo, nos traz benefícios, nos traz saúde, nos traz o bem-estar para atingir o quê? A plenitude. Então, é o pontapé inicial, é olhar para nós mesmos, quem eu verdadeiramente sou. A autoimagem é como nos vemos, como nos sentimos.
Então, quando a gente se olha e eu digo o que eu estou, como eu me vejo, é porque eu estou me sentindo assim. Porque eu me vejo dessa forma. Eu me sinto dessa forma. Ok? Oscar tem uma pergunta. Pois não. Ah, do Evangelho. Não. Ah. Não, não, não. Entendi. Não, não, não. Entendi. Entendi bem. O Oscar está colocando que se eu me enalteço, eu estou indo contra o Evangelho quando ele fala que eu não posso ter a vaidade de enaltecer. São duas coisas diferentes. Eu não posso me vangloriar disto perante os outros, explorar isso perante os outros, mas você se reconhecer para si, que não saiba a mão esquerda o que a direita está fazendo, mas tem que ser feito. Existem essas qualidades em você, e você precisa trabalhar elas. São potências, e as potências são divinas, e elas existem. Você não vai sair por aí dizendo, eu sou tão carinhoso, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Você está dizendo para você, trabalhando o seu autodescobrimento, trabalhando o seu autoconhecimento. E a autoestima é fundamental para a gente se sentir bem. E aí a gente vai ver como essa autoestima nos ajuda nesse trabalho de autoconhecimento. Deu para entender? É só, se você não vai botar os 7 cantos, nem andar com a plaquinha, tá bom? O seu exercício diário é um exercício de autodescobrimento, é autoconhecimento. O seu exercício é de autoconhecimento, de autodescobrimento. Então, você falando com você mesmo, você tem que ser o mais sincero possível, não é verdade? Você não está precisando contar para o outro, nem você está vangloriando ou se galhardando, porque você tem essa... Não, e não necessariamente a gente caracteriza como uma qualidade, como uma virtude, como você disse. Não é ainda. É uma qualidade. Ela é uma qualidade. Ela é uma característica, como disse a Gabriela, que entendeu. Uma característica dela. Entendeu? E aí depois nós vamos ver como trabalhar essa característica para o bem, tá? Porque nós temos todas, entendeu? Por isso que eu deixei você falar, porque é uma qualidade. Tem a positiva, tem a negativa, não necessariamente um defeito. Por isso que eu falei, todo dia de manhã, faça o exercício, se olhe no espelho e se reconheça. Eu já contei que eu tenho uma amiga que, quando ela entrava em depressão, eu dizia assim, e aí, Rê, como é que você está? Ih, estou péssima, escovando os dentes de olho fechado. Ela chegava a esse ponto. Entendeu? Porque ela não conseguia se olhar, ou seja, se encarar, se perceber. Ela estava tão de mal com o próprio inimigo que ela não escovava os dentes de olho aberto. Exatamente. Então, eu já sabia. E aí, Rê, como é que você está? Debaixo da cama. Pô, mas nem em cima da cama, debaixo da cama. Enfim, ela, além de tudo, era engraçada, né? É engraçada até hoje. Ela é uma comédia. Até nessas horas da depressão dela, ela ainda tirava
o cômico da história. Mas vamos lá. Por exemplo, né, nós estamos falando de autoimagem. O gato que se olha no espelho e vê um leão, ele vê o que ele não é. Mas também, isso é autoestima alta, mas poderia ser autoestima baixa, o contrário, né? Nossa, eu passei por uma fase... Não, porque a Laura é isso, a Laura é aquilo. Gente, não sou eu, vocês não estão falando de mim. Eu não me vi assim. Não é verdade? Então, esse autodescobrimento, esse autoconhecimento é fundamental para nós atingirmos essa plenitude que Joana nos convida. Que é o quê? A liberdade total de eu ser como eu sou. Né? Você falou que era o quê? Teimosa? O que é que você falou? Teimosa. Nossa, eu também sou. Enfim. Constantemente. Essa evolução. E essa é a oportunidade que te dá a própria doutrina, para você refletir sobre esses assuntos de uma forma construtiva, de uma forma elucidativa, e não de uma forma apenas objetivando. Entendeu? Porque existem várias camadas da ciência, da filosofia, que praticam esse tipo de pensamento, visando, obviamente, nunca o mal, sempre o bem, né? Mas não visando com essa garra ou com essa intensidade para que você transforme isso numa virtude e que aquilo caminhe para o bem. Porque como é que você vai atingir a plenitude? Se autodescobrindo, se amando, né? Desenvolvendo as suas potências, e depois disso, quando você está plena, você está liberta. Mas não é para você sair no oba-oba, estou liberta, estou plena, então agora vamos para o... Não. Aí você vai usar isso para você melhorar todos os seus relacionamentos em sociedade, no trabalho, na casa espírita, na sua família, principalmente, para você melhorar o mundo, porque esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo. Então, tem essa autoimagem, né? Aquilo que eu falei, o como eu me vejo. E a imagem que eu idealizo e a imagem que eu passo. São as máscaras sociais, né? Ah, é tão boazinha, dentro da casa espírita. E fora, como é que ela é? Qual é a atitude? Entendeu? Ah, com os outros é um amor. E dentro de casa? Né? No trabalho é um cão chupando manga. Em casa é um cordeirinho. Não é? É o que a gente escuta. São diversas personalidades, diversos casos. Somos nós. Agora, quem verdadeiramente somos, né? Eu tenho que descobrir por que eu visto cada máscara em determinada situação. Esse é o autodescobrimento. Por que em cada canto eu sou de um jeito diferente? Aí eu me descubro dessa forma, então eu vou me conhecer. Por que naquele lugar eu ajo dessa forma? Então, é como a Cris fala, é o cavucar dentro de nós, é o escavar dentro de nós e descobrir. E só nós podemos fazer isso. O psicólogo ajuda, ele te ajuda no processo da escavação. Mas quem tem que escavar somos nós, cada um por si. Ok? Autoconhecimento. Quando não existe uma busca interior, a autoimagem fica comprometida, entra na autoilusão. A gente se ilude, porque eu me comporto daquela forma, tanto que eu me perco. Eu acabo assumindo aquele personagem e agindo sempre daquela forma, porque me convém, porque é politicamente correto, enfim. Muitas vezes, olha, oi? Muitas vezes inconsciente. Nós vamos ver a persona e a sombra, nós vamos ver essa diferença. O intuito todo é a gente ter subsídios desta busca, desta descoberta, tá? Isso, hoje, é uma aula
bem superficial. Depois, se vocês quiserem, tem cursos na casa que aprofundam isso. Tem livros, a literatura toda da série psicológica de Joana ajuda nesse autodescobrimento. Ah, nós vamos chegar lá. É a grande maioria das vezes. Com certeza. Nós vamos ver. Nós vamos ver. Tá? Então, aí... Oi. Atitude. Muito interessante, muito interessante. Claro, claro. Você está que repetindo o- o seu comportamento. Sabe que o ideal... Peraí, olha... O ideal é, eu vou pedir para a Jana, nas próximas aulas, eu ter o microfone volante. E aí todos terão oportunidade de, digamos, falar e todos escutarem. Tá? Inclusive quem está assistindo pela internet. Porque, né, você falou uma coisa muito interessante. Imagina que eu esteja num trabalho vivendo essa, né, casamento, relacionamento, situação, não tem problema. Eu estou vivendo aquela situação. Eu me separo, ou eu mudo de setor, ou enfim, e eu vivencio novamente aquela situação. Por quê? Você falou uma coisa interessante. Não, porque aí o meu chefe me irrita, porque me tira do sério. Vamos mudar isso. Lembra a história do para quê? Do porquê? Por que comigo? Ou para que comigo? Vamos mudar isso. Eu me deixo irritar pelo meu marido, pelo meu chefe, pelos meus filhos. Eu permito que o fulano faça isso, determinada coisa comigo. Eu me deixo irritar. Eu me deixo magoar. Entende? Que nós é que dirigimos o nosso caminhão. O outro pode fazer o que quiser. Se você não quiser, ele não te ofende, não te afeta. Quando a gente conseguir compreender que a plenitude é a permissão de você ter todos os sentimentos equilibrados, isso vai passar desapercebido. Ah, coitado, está no mau dia, então não está me enchendo o saco. Mas eu não vou compartilhar com ele daquele mau humor dele, ou daquela agressividade. Deu para entender? As mesmas... Exatamente. O replay. Muitas das vezes, o replay acontece porque quem verdadeiramente precisa modificar é você. Você acaba causando nas pessoas aquela atitude. Não lembra a história do mendigo que estava sentado? Uma vez um empresário passou e viu um muito mendigo boa. com um cartaz grande do lado dele, dizendo assim: eu sou lindo, a minha vida é um sucesso, eu estou me sentindo maravilhoso hoje, eu tenho todas as bênçãos, é um espetáculo, estou super feliz. E a caixinha cheia de dinheiro. Aí o empresário passou e perguntou: mas, meu filho, como é que você conseguiu pensar nisso? Ele disse: olha, eu tive que mudar de atitude, porque, na realidade, eu desempregado, estou estou sem casa. E sentei aqui com uma roupa horrorosa e fiz uma cara de vítima, de tristeza, deixei a minha caixinha, esperei que alguém passasse, tivesse dó de mim e sempre me colocasse uma doação, um donativo e tal. Ninguém se solidarizou comigo.
Eu resolvi mudar a estratégia. Quando eu disse que eu era bonito, lindo, feliz, bem resolvido, minha vida é um espetáculo, todo mundo queria compartilhar comigo e me deram dinheiro. Então, agora você vem que você vai ter um emprego. Levou ele para o escritório, dei um terno para ele ser um agente de marketing dele. Olha que espetáculo. Então, ele mudou. Ele mudou. Ele percebeu que aquela dor dele e aquele sofrimento não estavam levando a nada. Ele continuou com a dor, porque ele continuou morador de rua, ele continuou sem emprego, mas ele transformou aquilo contagiando as outras pessoas e teve o retorno. Tá? Antônio. Claro. Nossa, e energia plasmática. Verdade. Pensamento é matéria. Vai ser a próxima aula. O pensamento. Cada dia mais a ciência se preocupa com isso, né? Com isso, é. Não é. Não é. Nós vamos ver na próxima aula que o pensamento positivo, ele é rápido, ele atinge velocidade enorme. E o negativo, ele é comprido, denso, pesado, comprido, denso, pesado. Por que o deprimido se arrasta? Chinelo. E o alegre está pipocando igual pipoca, né? Pulando igual pipoca. Olha as máscaras. Olha as máscaras. Cuidado com as máscaras. Cuidado com as personas, com as ilusões. Eu falei da minha amiga, mas são as máscaras. Mas aí porque, usa na uma realidade, o normal do deprimido é não querer sair de casa e ficar dentro do quarto escuro. Tá? Isso é o normal. Então, vamos lá. Pensamos que somos X e queremos que os outros vejam X. É o que acontece na maioria das vezes. Então, por isso, nós usamos aquelas máscaras. Mas nem sempre, né, elas são de acordo com o que verdadeiramente somos. A ilusão, aquilo que pensamos, mas não corresponde à nossa realidade. Essa percepção nos distancia da verdade, foi aquilo que eu falei. Eu vou assumindo aquela máscara, aquele personagem, e, de repente, eu me perco. Quem eu sou? Né? Não me reconheço mais. Realmente, quando a pessoa está perdida, né, o que dizem? Eu me perdi no meu próprio caminho, me perdi em mim mesma. Estou disposta a saber quem sou. Eu encontro a divindade em mim. Olha o que Jung fala. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Porque o de fora, quem olha para fora, é a ilusão, né? É essa fugacidade das coisas. Hoje é, amanhã não é, né? Hoje eu tenho 18 anos, amanhã eu vou ter 60. Então, o que está de fora é transitório, passa. Agora, quem eu sou verdadeiramente, quem eu me transformo, né? Porque a cada dia a gente vai se modificando, ninguém aqui é Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não, as oportunidades são justamente para a nossa mudança. Temos que falar frugalmente sobre essas questões para aprofundar a Psicologia 1 Espiritual, que é o próximo curso que a gente sugere que vocês façam, junto com o Livro dos Espíritos, óbvio. Óbvio, sempre a codificação, seguindo, a gente diz assim, um estudo e um refresco, né? E aí a gente vê o que o Divaldo falou naquele videozinho curtinho, né? Que a gente se instrua, que a gente busque o conhecimento, porque através do conhecimento a gente se transforma. Nós temos ótimas escolhas a fazer a partir do momento que eu conheço. Todos nascem autênticos e morrem cópias, justamente por isso. A gente quer ser aquilo que o outro é. Eu vou ser igual a ele. Precisamos ter esses ídolos, essas imagens, mas nós temos que ser aquilo que nós somos. Temos que construir em nós
a nossa persona plena. Nós vamos ver. Segredo. Quando me aceito do jeito que sou, tenho a possibilidade de mudança. E quando eu rejeito parte de mim, eu nego, eu continuo sendo aquilo que acho que sou. Ok? Então, por exemplo, como ela falou, eu sou teimosa. Ela se aceita como sendo teimosa. E se ela quiser, ela pode mudar. Agora, em cima disso, nós temos o nosso ego. Quem é o nosso ego? É o nosso maior, entre aspas, amigo. É aquele que nos defende, é aquele que nos justifica o tempo todo. Ah, você é avarenta. Eu? É pão dura. Não, sou controlada. Ah, você é agressiva. Não, eu falo as verdades. Quem, assim, dessa característica, né? Meu marido, 120 quilos, quem conhece, sabe. Se olhava no espelho, eu estou lindo, não estou? Ele não ia emagrecer nunca, até que teve arritmia, infarto, não sei o que é. Se olhava no espelho, estou lindo, não estou? Ele usava terno e gravata, não sei. Meu filho, não. Ele nunca ia achar que estava gordo, porque ele se achava lindo, maravilhoso. Então, se a gente nega alguma característica nossa, a gente não vai mudar nunca. Eu não posso mudar uma coisa que eu não sou. Tá? Então, o autodescobrimento começa aí, reconhecendo todas as nossas potências. Aceitar e entender, reconhecer as suas potências. Eu botei uma estrelinha, nós vamos voltar a ela. Potências são forças divinas, são neutras. Tudo depende com o peso que eu dou a elas, ok? Deu para entender? Elas são neutras, elas são divinas. Todos nós temos. A destruição, lembra a lei da destruição que nós vimos? Ela é necessária para que haja o quê? A construção. A destruição é ruim? Não. Quantos foram contra a destruição lá daquele viaduto lá da Praça 15? Gente, está um espetáculo aquilo. Lindíssimo, né? Eu era uma que achava aquilo um absurdo, destruir aquilo tudo. Mas Dá a mão à palmatória, né? destruir só por destruir é ruim. Destruir para renovar é bom. Nós não morremos e renascemos? Não é verdade? Nós estamos o quê? Construindo novamente, nos transformando. As nossas células são destruídas a cada X meses. Tudo é renovado. Para quê? Para nos transformarmos, né? A Elise usou essa expressão hoje na palestra, quem estava na palestra, ela disse que era necessário, às vezes, desconstruir todas as formações da nossa própria característica que as pessoas contribuem ao longo da nossa vida para formar. Né? Porque quando você vem de pai e mãe, você, menino não pode isso, menina pode aquilo, menina faz isso, menino não faz aquilo, não é verdade? Você vem com, aí o seu vizinho diz que você é isso, que você é uma espoleta, que você é super levada, e aí você vai construindo a sua ideia para você desconstruir isso, que é esse o exercício, porque na hora que você se autodescobre, você desconstrói a sua imagem para poder construir um ser melhor. E somos formados de crenças e valores, né? Que vêm de fora. O Antônio ia falar de física quântica outra vez. Ah! Muitas coisas. Isso. É uma das coisas que mais integral. A gente tem como característica, é a isso zona aí. de conforto. A zona de Você passa, olha, o homem passa desde o início da civilização. Mas nós começamos com o homem, a plenitude, porque o homem integral é um pouquinho mais difícil. Né? Mas realmente, é isso. Nesse outro livro, O Homem Integral, de Joana,
o que ela traz? Justamente quando a gente consegue unir todas essas potências. Quem é o homem integral, né? Enfim, vai ter o curso, já teve. Não sei se vai ter novamente, enfim, mas aguardem. Vamos lá. Potências, né? Sentimentos. O equilíbrio, a alegria. Vamos analisar isso. Todos nós temos tudo. Alegria. Mas a alegria de menos não é a tristeza? Não é ruim? E a alegria de mais? Não é porque é demais que é bom. É a euforia. Então, o ideal é o equilíbrio. O medo. Vamos lá. O medo é necessário. Quem viu aquele desenho animado? Como é que era o nome, hein? Eu sou péssima para nome. Divertidamente. Divertidamente. Isso. Boa. Vocês viram como o medo, no final, foi que salvou? Fantástico. Porque o medo é necessário. O medo de menos é uma inconsequência. Você se coloca em risco. E o medo de mais? Gera ansiedade. Não é verdade? Você não se mexe. A raiva. Eu não sinto raiva. Como não? Todos nós sentimos raiva. O que fazemos com ela é que traz o problema. Ok? De menos, a gente se magoa, se melindra. E de mais, a gente agride. O interesse. De menos é indiferença. É bom? Não. E o de mais? É o egoísmo. Eu só penso em mim. A coragem, a apatia, a arrogância, a fé, a descrença e o fanatismo. A vaidade, olha só, a baixa autoestima ou então o orgulho. Aquilo que o Oscar falou. Mas se eu falo que eu sou isso, aquilo e aquilo outro, eu estou sendo vaidoso? Se você sai espalhando, com certeza. Mas se você sabe que é e age de acordo, parabéns. Deve fazer. A diversão. De menos é aquele cara estressado que está sempre de mau humor. E a diversão demais é aquela fuga, é aquela pessoa que se perde, vou me divertir, vou viver a vida, e aí? Né? Se torna até uma inconsequência também. O amor, gente, de menos gera doença. E o amor demais, a possessividade. É meu. É o que nós ainda temos, né? É o meu cachorro, é o meu marido, é o meu carro, o meu filho, o meu isso, o meu aquilo. E isso nós temos que trabalhar bastante, né? Que Jesus nos traz, né? Aquele amor mais aberto, aquele amor que liberta, o verdadeiro amor. Porque esse amor possessivo, ele aprisiona. E aquele que não sente amor ou se sente mal amado, adoece. Ninguém vive sem amor. Contentamento. De menos é a revolta. De mais é a acomodação. Olha só que interessante esse. O de mais traz o quê? A passividade. E o de menos? A revolta, né? É a ativo. Eu me revolto, eu brigo, eu reclamo, eu faço. Então, a gente tem que analisar cada um. A tristeza aqui é passiva e a euforia, digamos, é ativa. Aqui é o contrário. Então, vocês veem que não é por ser de menos ou de mais que a característica é a mesma. O bom é o quê? É o equilíbrio. Deu para entender? E nós temos tudo isso e muito mais dentro de nós. E temos que buscar justamente o equilíbrio. Tá? Vamos juntar os dois. Pois não.
fazem parte. As potências. As chama de potências Uhum. inerentes ao espírito. Todos nós temos, todos nós sentimos. É característica, sim, Sim. sim, é característica do ser humano. Temos estes sentimentos, porque no início nós tínhamos o quê? Os instintos, né? Depois, evoluindo mais, tivemos as emoções, né? Quando você tem uma revolta, é uma emoção. Então, o sentimento verdadeiro, que é o que a gente tem que trabalhar depois das emoções, é a emoção equilibrada. Este é o sentimento. Deu para entender? Fala. É a virtude. Oh, meu Deus. Essa família. De desequilíbrio. Não tinha. Não, a gente soube disso. Aí. Aí a gente não pode. Espera aí, a gente não pode julgar isso sem conhecer a fundo o problema pessoa, psicológico ou ah. psiquiátrico dele, porque existem psicopatias. Olha só. Então, existe uma psicopatia em cima disso. Estariam julgando ele de forma equilibrada. Ele queria saber se era inerente ao seu espírito, se vem de outras vidas, porque aquelas que vêm de outra vida, você nessa precisa trabalhar mais. Elas vêm à tona, mas que chamando mais atenção, justamente para te indicar. Essa é uma das oportunidades que a gente tem, né? Que você precisa trabalhar nas isso, porque você máscaras. não trabalhou na vida anterior. Ou então ele já tinha alguma. Bom, não posso entrar nesse. Não posso entrar porque eu vou acabar, digamos, Antônio. fazendo uma análise da qual eu não tenho conhecimento, né? É. Da pessoa. Não demonstrava. Entendi. Não. Na realidade, você não conhece ninguém a fundo. Nem a nós mesmos. Nem a si próprio. Nem a si próprio. Pois o exercício é esse, a chamada de atenção é essa, para que as pessoas abram os seus ouvidos, abram os seus olhos, né, e tentem começar primeiro se autoconhecer, para depois conhecer o outro. Pelo menos para entender o outro, né? É verdade. É verdade. É verdade. As máscaras. Lamentavelmente, o Trigueiro botou um negócio no Facebook lindíssimo, lindíssimo. E olha só, eu coloquei, né, como depoimento meu, a gente pode fazer alguma coisa, parar e perceber um pouquinho mais aquele que cruza o nosso caminho. Né? Dando uma palavra, dando um ouvido, dando um ombro amigo, entendeu? Uma prece, Escutar. porque a gente não sabe o que está passando nos bastidores daquela pessoa. E aí, se a gente se doa um pouquinho como pessoa, muitas vezes a gente consegue resgatar. Né? Então, é um exercício. Fala.
É o equilíbrio. Em Beyoncé. Nossa! Sem dúvida. Sem dúvida, com certeza. Numa hora dessas, né, de um caso como Memórias de esse... Suicida, de Ivone Pereira. O próprio Trigueiro escreveu Vale a Pena Viver, Vale a pena... que é um Ó, livro lindíssimo, e ele criou um... Olha aí, Vale a Pena Viver. Não, essa é Memória de um Suicida. Ele tem um trabalho, né, um atendimento, um serviço de atendimento das 141. pessoas. de socorro. Peraí. Isso não é sentimento. Olha só. Olha só. Isso é muito complicado. Características. Por quê? Digamos, o espiritismo considera o espírito único. Eu sou herdeiro de mim mesma. Não. Eu herdo De você as mesmo. minhas consequências De várias dos vidas meus anteriores. atos. Eu não Mas as posso, suas. igual, vamos lá, vamos voltar à nossa infância, pelo menos a minha. Pecado original, Adão e Eva. Vem cá, mas por que eu tenho que carregar o pecado que não fui eu que fiz? Eu só herdo as minhas mazelas, o meu pecado, as consequências. Exatamente. Por que Maria era um espírito sem pecado original? Porque ela já era um espírito puro. Então, ela já tinha eliminado todas as suas mazelas. Nós temos muitos pecados, vamos chamar assim, né, para seguir na linha desse raciocínio, que nós carregamos e precisam ser reajustados. Ok? Eu não posso... ela matou um sujeito. Eu vou carregar a culpa, digamos, a responsabilidade, vamos chamar, porque não é culpa, é responsabilidade, pelo ato dela. Não posso. Quanto às doenças, olha só, quanto às doenças hereditárias, enfim, as doenças em geral, hereditárias ou não, você maculou o seu perispírito em outras vidas. Então, você vem com essa deficiência, tá? Ou você precisa daquele tipo de doença para trabalhar um desafio para o seu crescimento, para a sua evolução. Então, tudo é pedagógico. Você tem aquilo com o objetivo de um aprendizado. Deu para entender? Espírito não tem pai nem mãe. Tem os ancestrais, mas os ancestrais que são, depois vocês vão estudar no Livro dos Espíritos, né, a família espiritual e a família carnal. A família carnal é aquela que te dá o DNA ali da matéria. Mas o que você traz, o seu perispírito, é seu. Óbvio que em famílias que têm doenças hereditárias, vão procurar a espiritualidade na programação reencarnatória, colocar aquele espírito dentro daquela família que tem aquelas características. Deu para entender? Posso continuar? Nada. Então, olha só, vamos brincar. Pois não. Pode falar. Oi? Não, temos 10 minutos. Espera aí.
Mas foi o que eu falei, você é herdeiro de você mesmo, Porque você mas foi o não de responsável. ancestrais de outros espíritos. Você herda você do seu espírito anterior. Hoje, eu estou Laura, você está Oscar. Eu sou herança, sei lá, da Maria, da Francisca, do João, do Manuel, sei lá, de quantos Da eu... rainha egípcia. já você fui. Deve ter sido egípcia. Você. Oi? Eu? Faço a mínima ideia, Eu nem estava quero aqui saber. pensando, porque ela falou sobre doenças hereditárias, por exemplo, a homeopatia. Entendeu, Hahnemann Oscar? começou essa Que você pesquisa. herda você, as suas existências, e não os parentes ancestrais. Ela falou em ancestrais. Mas você está falando exatamente o que eu falei, do espírito que o antecedeu. Ela falou de espíritos ancestrais, de famílias, familiares. Nas teologias orientais tem muito isso. Bhagavad Gita, O espírito é o mesmo. os livros, eles levam em consideração muito Claro. as Entendeu, questões Oscar? dos ancestrais. O budismo leva muito em conta isso. Oscar. Como herança de todas as coisas, e não como uma coisa sua, espiritual sua. Oscar, né? o espírito que o antecedeu é o mesmo que habita você hoje. Entendeu? É o mesmo. Então, sim, nós sabemos que quem estuda o suicida, olha só, o suicida tem a tendência de repetir várias vezes. Gente, não vamos entrar nessa seara, por favor. Não podemos entrar nesse julgamento. Aqui nós vamos discutir, digamos assim, a pergunta dela. Ela perguntou sobre ancestrais familiares. Então, eu respondi que dentro do espiritismo, não. Mas nós somos responsáveis por nós, pelo espírito único que nós somos, que eu já fui na outra. Não. Ah, isso no Evangelho. No evangélico. Muito bem explicado. Então, vale a pena ler, né? A trilogia da Ivone Pereira. Eu só ia complementar quando ela falou sobre aquilo. Isso. A semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Então, você colhe exatamente como você plantou. Tudo pode, mas nem tudo convém. Me convém. Cris. Isso. Com certeza. Constante. Ô, Cris. Te impede, engessa. É como ele falou, nós estamos sempre transitando de um para o outro. Agora, a busca, o dever de casa é a busca
do equilíbrio. Não é Ô, fácil. Cris, Aí entra o vigiar e orai. Nós temos que estar vigilantes o tempo todo, Em oração. 24 horas. desde o início da civilização, o homem vem buscando exatamente o que esse homem busca hoje, o que nós homens buscamos hoje, que é exatamente esse equilíbrio. E o que Joana propõe, com esse exercício de autodescobrimento e autoamor, é que a gente gere equipamentos de amor, entendeu? Que combata o egoísmo, que combata todas as coisas negativas e que a cura venha de uma coisa íntima, porque vem dessa reforma íntima que ele disse. E aí você consegue curar a doença. Mas desde o primeiro homem que apareceu, tantas evoluções, nós já melhoramos muito. Já conseguimos curas para várias, através de vários caminhos, né? E o homem hoje pensa que realmente a reforma íntima, o olhar para dentro, o mergulho, aquela conquista íntima é que vai fazer com que se organize esse equilíbrio dentro de você e você possa combater a doença. Falando nisso, você trouxe, não trouxe o Cura Real? Trouxe. Oba, depois ela vai distribuir, vou distribuir para vocês o Cura Real, que da é aula do passada. livro O Médico Jesus, de José Carlos de Luca. Olha, já está no nosso horário, então isso daqui... Ai, semana que vem não tem aula. 7 de setembro. Tem palestra, mas eu ainda não tenho... Bom, vamos lá. Eu ainda não recebi ordem nenhuma, mas normalmente tem palestra, mas não tem curso. Estão no meio, né? Podia ter, né? Podia, né? Bom, por mim... Oi? Lembra do Zinho. Nossa, gente, depois eu tenho que trazer para vocês o meu aprendizado. Não. Então, aí nós vamos trabalhar o ódio e o amor, ainda tem bastante coisa para ser trabalhada aqui. Quem é o voluntário para a oração hoje? Mas vem cá, antes da gente fechar, vocês Você é uma entenderam voluntária escolhida direitinho qual por é o Joana. objetivo? Entenderam fazer sua direitinho prece? qual é o nosso objetivo? O que Joana nos traz com o autodescobrimento, o autoconhecimento, o equilíbrio? Então tá. Tirar as máscaras, assumir quem verdadeiramente somos. Aí depois nós vamos ver a persona, a sombra. Ih, tem bastante coisa ainda. Ótimo. É verdade. Não é? Joana não é mole, não. Faz a prece, Eliane. Senhor Jesus, nosso Pai, nosso Mestre, nossa luz, despertar em nós, Senhor, a nossa fé diária, que tenhamos sede de aprender, sede do Teu amor, sede do conhecimento, que vivamos dentro do Seu ensinamento, dos Seus caminhos e da Sua luz. Obrigado, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos sempre aqui reunidos e que essa sede não seja saciada tão cedo e que a gente ande em direção do Seu amor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então é isso, meus queridos. Então aguardem o comunicado se vai ter aula semana que vem ou não. Não sei informar. Quem quer a cura real? Que vale a pena trabalharmos frase a frase. Aquela grande, famosa pergunta, qual é a nossa missão aqui na Terra? Todo mundo tem. O que eu vim fazer aqui? Uma resposta é buscar o equilíbrio. Pode ter outra, podemos ter outras missões, mas uma missão na Terra. Buscar o ajuste. Ficar para nós, cada um. Achei a resposta.